Eu gosto de... Por acaso até são parecidas, mas pronto, tu falarás das tuas, eu vou falar agora das minhas. Eu gosto de trabalhar sobre memória, no sentido mais lato, mais social do termo e mais psicológico e fisiológico. E gosto de desafiar os cânones teatrais. Gosto de tentar perceber como é que... Exato, esticá-los até que eles quase desapareçam e que a única maneira de ainda os vermos é mesmo através de uma justificação quase conceptual do que é teatro e o que é que não é. Assim, de uma forma muito breve, vou passar. Eu no meu trabalho individual também, enfim, há campos que se tocam, como as questões da memória, a evocação da memória, o que escolhemos memorizar e o que acabamos por nunca recordar. Enfim, experimentar essas fronteiras da memória. Também trabalho muito ideias de arquivo, do que é o arquivo, o que é a constituição de arquivos e como é que isso interfere na nossa maneira de conceber quem somos e onde vivemos. E, portanto, assim, e de um modo geral, depois acabam por ser esses elementos que permitem estas aproximações dos nossos trabalhos. Eu comecei por fazer trabalhos, eu sou atriz, não é? E quando comecei a fazer os meus trabalhos a solo, percebi que trabalhava muito a imagem, o vídeo, a fotografia. Sim, a fotografia, essencialmente, a fotografia, efetivamente, o papel, não é? Aquilo que para mim hoje em dia é quase um objeto arqueológico. Nós percebemos que tínhamos um gosto, passou a ser uma coleção partilhada. Nós temos uma coleção, por exemplo, de fotografias que encontramos na rua, que já é uma grande caixa de fotografias que encontramos na rua. E então, por exemplo, faltava-me trabalhar com alguém que soubesse mais trabalhar imagem do que eu. Acho que esse foi um dos motivos para começarmos a trabalhar juntos. Certo? Sim. Alguma coisa queres acrescentar? Sim, também, da minha parte também tem muito a ver com sentir-me mais ligado às ideias que pretendo trabalhar do que ao suporte utilizado para trabalhar as ideias e tendo começado na fotografia, depois passado também para o vídeo, começar a trabalhar com mais alguém e a participar na criação de performance é também uma maneira de continuar à volta das mesmas ideias, digamos, de uma maneira mais exaustiva, dissecar as ideias que nos inquietam, que nos movem nas suas diferentes potencialidades, seja a imagem, seja a performance, seja tudo misturado. Tudo exatamente. Nós temos um trabalho para fazer, depois o que precisamos para ele estar concluído pode ir desde um vídeo ou culinária, não é? É o que for preciso para trabalharmos aquela ideia que decidimos trabalhar. Isto é o meu trabalho de mestrado, portanto, um mestrado que eu fiz na Holanda, tive 2 anos não a fazer isto, a fazer outras coisas, mas a trabalhar este tipo de temas, de desafiar os cânones teatrais. Por exemplo, neste caso específico, eu aqui chamo-lhe performance, mas na Holanda defendia-o como teatro, porque dizia, é teatro, só que vocês não vão ver os performers. Eles estão lá, e vão senti-los mais do que nunca, mas não os vão ver. E então, essa era uma das ideias, esse tipo de desafio, como tornar... Nós, enquanto atores, uma das coisas que nos é pedida quase sempre é estarmos sempre muito presentes e vivos e ativos e sermos um bocadinho, às vezes, demais, até na vida. E a minha ideia era contrariar isso, se anular como é que eu, anulando completamente um corpo, o torno mais presente do que nunca, de algum modo. Porque de repente o espaço todo é o corpo e todas as pessoas que entram no espaço fazem parte desse corpo, porque estamos todos a viver aquele momento naquele momento específico, naquele espaço específico, e então fazemos todos, de
certa forma, vamos fazer parte todos desta ideia. Mas o Like Tears in the Rain também é um trabalho sobre memória, mas uma memória concreta e efetiva. Há um texto que é dito numa sala, esta voz conta uma pequena história e pede às pessoas para passarem à sala seguinte, onde o texto é mais ou menos repetido. Então, no fundo, e esta voz brinca com a ideia da memória daquilo que acabaram de ouvir. E é também uma gravação consciente de que é uma gravação. É uma voz que tem consciência de que está no passado e que as pessoas que estão ali estão no presente e têm inveja dessa discrepância existencial, uma coisa que já não existe e uma coisa que existe e que sente e que vive e que está ali. E no fundo são variações desta ideia de repetição e de memória pela repetição mesmo, não é? As pessoas acabaram de ouvir uma coisa que vão voltar a ouvir, vão voltar a ouvir, vão voltar a ouvir. Um eco. Sim, a memória, em termos estéticos, talvez os anos 80 e a ficção científica, talvez não, acho que é mesmo. A ficção científica datada dos anos 80, mas também a ficção científica, por acaso aqui neste trabalho até nem há tanto, e dizer aquela coisa da maneira como ficcionamos a ciência, às vezes em alguns trabalhos, sim, mas neste até é bastante delineado, é uma coisa, é o Like Tears in the Rain, é o Blade Runner, não é? Falar sobre aquilo que o torna humano, ele eventualmente, não é? Quando a frase, não é? Quando o replicant, quando ele está a morrer, ele diz: eu vi coisas que vocês não imaginam, vi isto e vi isto. All those memories will be lost in time, like tears in the rain. E morre, não é? E a única coisa que ele queria era viver mais. Isso é, no fundo, aquela memória, aquilo que ele viu, torna-o quase mais humano que os humanos. E ele acha injusto ter que morrer. A memória, o escuro, o sensorial, um espetáculo que está prestes a acontecer e que nunca acontece, ou acabou de acontecer. Os atores que acabaram de deixar o espaço, acabaram de sair. Vemos ainda um microfone a mexer, vemos uma coisa que acabou de acontecer, mas nunca vemos a coisa efetiva. São sempre memórias de uma coisa que acabou de sair. Concretamente, as pessoas estão permanentemente num mesmo espaço e vão-se deslocando dentro desse espaço. O espaço vai sofrendo mutações, portanto, jogamos aqui com a duplicidade de ser o mesmo espaço, mas nunca exatamente o mesmo. Fazemos um grande uso da escuridão, há vários momentos de escuridão total que permitem também focar-nos mais noutros sentidos, na audição, e focarmos também no próprio texto, nas palavras que estão a ser ditas. E depois há uma série de... Para além da escuridão, há uma série de elementos quase escultóricos ou de instalação dentro do espaço que remetem para a ideia de gravação, do registro, portanto, desde gravadores a microfones que vão fazendo as suas aparições e vão remetendo sempre para o texto que estamos permanentemente a ouvir. Portanto, é um circuito que se vai construindo dentro da escuridão, num mesmo espaço em constante mutação e, enfim, sempre com a utilização de várias técnicas ou vários recursos para sugerir permanentemente a presença dos performers, que é sempre dúbia até ao fim. Eu tenho uma resposta poética, não é? E não efetiva, porque seria preciso que todas as pessoas entrassem dentro deste espaço para que isto acontecesse. Mas quando nós estamos no escuro, nós perdemos a noção do nosso corpo, não é? Se tiver escuro total, nós perdemos a noção. As pessoas, muitas dizem que se mexem, quase a balançar. Eu faço isso, para sentir, não sei muito bem porquê, mas eu sinto a necessidade no escuro de estar a balançar. E se nós perdemos a noção do nosso corpo, ou dos limites do nosso corpo,
ele de algum modo poético, lá está, funde-se com o espaço. Ele fundir-se com o espaço, funde-se com os outros, não é? Funde-se com os outros que também estão lá e funde-se com os outros que lá estiveram e vai fundir-se com os outros que eventualmente irão estar lá no futuro. Então esse corpo é um corpo constituído por todos nós. Neste micro-universo, like Tears in the Rain, todas as pessoas que vieram e que estiveram e que experienciaram. Mas que depois, paralelamente ou metaforicamente, pode ser transposto para uma coisa mais maior. Mas, em princípio, é mais nesse sentido. Não é propriamente uma resposta a isso, mas pronto. Há também uma possibilidade de resposta que é o simples facto de sermos confrontados com a questão. Ou seja, digamos, há uma resposta artística que é artística por parte de todos os intervenientes do público também, que é simplesmente considerar a questão constitui de alguma maneira uma resposta, porque vamos imaginar alguma coisa, ou vamos tentar imaginar alguma coisa. E esse processo só de considerar a própria ideia que constitui a pergunta é uma forma de resposta, é uma experiência que se relaciona diretamente com a questão que vai alimentando a performance, creio eu. Tempo para as artes. Eu acho que desejo várias coisas, mas eu desejava que houvesse mais abertura de quem vê, de quem faz, mais coração aberto para experimentar o que quer que seja uma proposta. Pronto. Acho que às vezes temos tendência para ser, não sei se é cultural, mas acho que julgamos um bocadinho demais. Pronto, e depois há outro desejo óbvio que é mais financiamento, não é? Eu acho que isso é o evidente, mais respeito e mais educação para a arte. Mais educação para a arte, sim. Para não ser aquilo que eu às vezes falo com as pessoas, quando vais a algum sítio onde as pessoas não veem, simplesmente acham sempre que não é para elas. E isso entristece-me um bocadinho, porque obviamente é para toda a gente. Ana, muito obrigado. Obrigada. Obrigado.